Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review. Review de Over-Ear Hi-Fi novamente. Thai Audio Ghost, gentilmente enviado pela Linsou. Muito obrigado, Linsou. Vamos conversar sobre o Ghost porque, na minha opinião, ele cobre uma lacuna de mercado muito boa que o Moondrop Void deveria cobrir e não cobriu. Então bora começar com o unboxing. Cara, o unboxing do Void é muito simples, ele vem nessa caixa aqui, não é muito grande e é bastante leve, então declarado bem certinho, não taxa, não fui taxado nele. Abrindo a caixa você tem a case, uma hard shell bem legalzinha, onde dentro fica o cabo e o fone, tá? Cabo, fone P10. Então um unboxing muito simples, mas muito útil. A caixa só para segurar tudo, né? Minimalista. E a case com fone dentro, a case show de bola. O cabo que vem nele é um cabo um pouco diferente, mas eu gostei. Terminação 3.5mm, então é fácil de você substituir. E ele, parece aqueles cabos de computador, sabe? Onde você conecta o SATA com HD e tudo mais. Mas, cara, é um cabo muito útil, ele não embola, ele é maleável, ele é leve, um pouquinho curto, talvez, 1.2 metros, mas é um cabinho que eu achei interessante, não incomodou e é bastante confortável. Seguindo o design do fone, as earpads são de veludo, então pega pelo de gato pra caramba, como vocês podem ver, mas são bastante confortáveis. O ajuste é bastante firme, bem sossegado. Cara, aqui em cima é um corino. E de apertar eu sei que é um corino safado, que daqui uns 2, 3 anos vai descascar, tá? Tenha isso em mente. Mas o fone é lindo. Todo em plástico, só a haste aqui é de metal, muito leve. E ele bebe da fonte claramente dos próprios Sennheisers e de outro fone que eu tive aqui, que é o Shure 1840. Ele lembra muito esse Shure. E bicho, cara, tem que copiar mesmo, é um design atemporal, muito confortável, muito leve, fica muito bonito na cabeça. Então a construção do Ghost é show de bola. E agora que a gente falou um pouquinho da construção, vamos falar do preço e da lacuna que ele cobre. Ele custa $130 fora de promoções, então ele é um fone barato, né? É um fone de entrada ainda, custa seus R$600 para importação. E o Void, quero falar um pouquinho do Void aqui da Moondrop, custa 200. O negócio é o seguinte, os dois para mim têm a mesma filosofia, uma sonoridade quente, musical, com médios deliciosos, sedosos, e para mim competem com os fones da Sennheiser 598 e 599 principalmente. Quando você vai, o 58X também, quando você vai para HD6XX, HD600 e 650, você tem fones mais refinados, mais detalhados, mais polidos, só que também bem mais caros. O negócio é competir com o 598, principalmente, e com o 58X. Sennheiser 58X custa $180, $200, depende da época do ano. E o 598, se eu não me engano, foi descontinuado, mas custava também seus 200 e poucos dólares. Então ele custa menos. E assim, o negócio é que ele é de acesso mais fácil, né? O Sennheiser 58X a gente teria que importar dos Estados Unidos, o que é uma situação complicada. O Void peca no preço e construção, coisas que o Ghost arruma. O Ghost é melhor construído que o Void. Você sente que, cara, não é nada, não é ciência de foguete. É uma construção simples, plástico, metal onde tem que ter, só que você sente que foi feito com mais esmero, não é aquele plástico meio safado do Void. E ele custa bem menos que o Void. O Void custa mais que um Sennheiser 58X. Isso eu acho sacanagem. Aqui você tem um fone que não toca tanto quanto um 58X, sim, mas custa bem menos. E é de fácil acesso comparado a importado dos Estados Unidos. Então, cara, ele é sim um fone que lembra essa sonoridade e ele poderia ser chamado de mini HD600. Falando disso, como é o som? Como eu já spoilei aqui, ele lembra a casa Sennheiser. Eu comparei com o 598 do Eduardo Didonné e comparei com outro fone que eu costumo comparar com essa sonoridade, que é o Arcano SHP80, que eu tenho já há muito tempo. É um mini Sennheiser 598 Arcano SHP80. Cara, como eles se comparam? O 598 é um fone mais natural, com mais médios, enquanto o Ghost é um fone mais em V. Sinceramente, eu preferi o Ghost, tá? Eu preferi a sonoridade do Ghost,
O Eduardo, que estava testando comigo, preferiu do 598, o que é natural, mas são sonoridades sim similares. E tem alguns problemas que tem na sonoridade do 598 e do SHP80 também, que é a seguinte. Os graves, começando com os graves. Bicho, para esse grave aqui sair, ele exige muita amplificação, é um fone difícil de amplificar, então, bicho, tenham isso em mente, é um fone barato, só que exige amplificação cara, o que complica já. Quando bem amplificado, cara, fio K5 Pro aqui, ganho alto, mais de 50% de volume, o grave é firme, o grave chega com força, tem dinâmica, tem impacto, é show de bola, só que ele não estende bem para os subgraves, cara, falta chão, você sente quase o tempo todo que falta fôlego pro fone, sabe? Quando chega nas últimas do subgrave, até porque ele é um fone aberto, dinâmico, mais em conta, falta. Em compensação, cara, já que ele não tem tanto chão, os graves são deliciosos, cara. Dão uma coloração muito bonita para os médios, são rápidos e resolutos na medida do possível e são para frente. Não é um canhão de médio grave, não é um fone para bass heads de forma alguma, mas são graves sim, para frente e sensacionais, compondo essa assinatura Sennheiser um pouco mais em V. Os médios você tem aqui a principal característica que lembra muito o Arcano SHP80, o Sennheiser 598, o Sennheiser 58X, são muito quentes e musicais, cara. Existe uma região, partindo dos médio graves pros médios, que quando levantada dá uma sensação de calor, de sedosidade, de musicalidade, de preenchimento, de florescer para os médios muito bonita, que pro meu gosto é sensacional. Gosto de fones com essa elevação, gosto de fones quentes e ele faz isso, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre assinatura quente, o que são fones quentes, e lá tem uma playlist só com música que compõe esse tom mais quente musical. Cara, essa playlist nesse fone aqui derrete nos seus ouvidos, bicho. Muito bom para jazz, para um rock clássico, já que ele não tem muito chão. Essas gravações não tem muito chão também, então ele não precisa tanto fôlego. Muito bom para música acústica. Os vocais são sedosos, naturais, cheios, porém são um pouquinho recuados. Nada demais, algo que pro meu gosto é interessante. Quando você bota o Sennheiser 598, você sente que os vocais vão bem mais para frente. Ainda mais se você botar um HD600. São fones famosos por deixarem os vocais muito evidentes, bem na sua frente. O TIE Audio faz médios incríveis, vozes incríveis, só que são um pouquinho mais recuadas. O que tem a sua vantagem, a gente vai chegar lá em tecnicalidades. Os agudos, cara, diferente do 598, do HD600 e tal, ele não tem tanto esse véu da Sennheiser que escurece o fone. Ele tem bastante agudos, ele tem bastante informação, ele tem bastante brilho, mas ele nunca se passa para os meus ouvidos, ele não sibila, é super tranquilo. E ainda assim é um fone quente e calmo, só que com uma pitada de agudos ali de textura que, na minha opinião, é muito bem-vinda. E a própria Sennheiser está fazendo isso agora nos seus novos fones, né? Você pega a linha 560S, a linha IE200 e IE300 dos in-ears, a Sennheiser está mudando a sua assinatura para uma assinatura com uma efervescência maior nos agudos, coisa que não tinha no 600, 650 principalmente, cara. Não tinha um véu, tinha um cobertor no fone. Então o TIE Audio, na minha opinião, arruma algumas coisas até. Ele não é tão técnico quanto o 598, muito menos que o 58X, a sensação de resolução e informação é menor, mas ele ganha em palco sonoro, cara. Como as vozes recuam um pouco, ficam um pouquinho mais para trás, você tem uma sensação de espaço maior, é um pouco menos claustrofóbico, coisa que é bem interessante. É um fone muito bom para jogar, é um fone muito bom para ouvir música, é o tipo de fone que, cara, você bota e esquece que está ouvindo. Então o TIE Audio Ghost é mais do que recomendado. Quero fazer algumas comparações aqui, já que eu comparei com o Sennheiser e SHP300, eu quero comparar também com o Harmonic Dyne Athena, que é um Sci-Fi, né, semi-open, um pouco mais caro, mas eu imagino que quem está querendo comprar um fone nessa faixa de preço possa cogitar os dois. Cara, eu prefiro o Harmonic Dyne. O Harmonic Dyne é um pouco mais confortável, é melhor construído, um pouquinho melhor construído, tem uma sonoridade mais detalhada e mais expansiva e principalmente tem muito mais chão nos subgraves. Cara, você troca os fones, a primeira coisa que você percebe é, puto, cadê o subgrave? Sumiu, cara. Você bota esse aqui e você fala, caraca, quanto subgrave.
Então, o Harmonic Dyne para mim é um fone melhor. Porém, a assinatura sonora em si do Ghost é um pouco mais convidativa, eu diria. É um pouco mais quente, mais musical, mais coerente, menos em V. O Harmonic Dyne é mais em V. Então eles trocam socos e o TIE Audio Ghost é bem mais barato. Gente, mais do que recomendado. A indústria chinesa finalmente está aprendendo a fazer fone over-ear bom e barato. E quem sabe daqui a alguns meses ou alguns anos a gente vai ter fones excelentes, custando muito barato como a gente tem com os in-ears. Espero que vocês tenham gostado da review. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.